pessoal, estamos aqui novamente com outra sequência didática. Hoje nós vamos trabalhar a sequência didática conto, e eu escolhi aqui Agatha Christie, The Case of the Perfect Man. É bem interessante trabalhar contos, pessoal, porque é de leitura mais rápida, né? E não é tão lento, né, o trabalho de, né, ler um conto para os alunos. E o conto, você pode escolher um conto que realmente tenha algo bem interessante, um final inesperado, por exemplo, né. E eu gosto muito de Agatha Christie para trabalhar esse gênero, tá joia? Então é bem interessante a gente começar, né, como primeiro ponto aí da nossa sequência, incentivando os alunos a fazerem comentários sobre gêneros narrativos, né. Então eles previamente já terão uma noção dos gêneros, né, dos diversos gêneros. E aqui nós vamos trabalhar conto de mistério, aí você pode trabalhar com os alunos, perguntando se eles já viram, se eles conhecem, leram, assistiram filmes, né, clipes, alguma coisa sobre contos de mistério. E com certeza eles terão, já visto ou lido, porque é o que chama mais atenção aí dos adolescentes, não é isso? Então, esses alunos poderão, nesse momento, escrever algumas características no quadro. Então é uma forma de você fazer o aluno participar, né, e alguns gostam de ir no quadro escrever, é bem interessante. Então, aí temos algumas características, né, o crime que precisa ser resolvido, uma pessoa, objeto desaparecido, um desaparecimento inexplicável de uma pessoa ou de um objeto, o narrador ou protagonista responsável por resolver o mistério, o narrador ou protagonista responsável um segredo primário, substancial, uma série de segredos cuja narrativa poderia ou ajudaria a resolver esse mistério, configurações assustadoras e desconhecidas e um dilema ético. Sempre há um dilema ético, né, nesses casos de roubo ou de assassinato, cuja resolução depende do mistério que está sendo resolvido, tá certo? Os alunos serão, no ponto 2, animados, instigados, incentivados a conhecer a Agatha Christie. Então é bem interessante você trabalhar também a autora, até antes de expor a obra em si, tá certo? Então a Agatha Christie tem muitas obras aí conhecidas e é bem interessante saber sobre ela, né, sobre a autora, tá? Saber se eles já conhecem, se eles já viram alguma coisa, algum livro, leram livros, ouviram filmes. É interessante, pessoal, que às vezes os alunos conhecem a obra, mas não conhecem o autor. Então, quando você fala o autor, eles não reconhecem, mas fala alguma obra, eles já percebem que sim, que já leram ou ouviram alguma coisa, tá bom? Eu vou sugerir aqui para este conto a estante quadrada, e lá tem, nesse YouTube tem um vídeo, tá? Nesse vídeo, no YouTube tem um vídeo falando sobre Agatha Christie, tá certo? O terceiro ponto, o texto do conto, você já vai realmente já apresentar para o aluno o texto. Então, está aqui o texto, a sugestão de alguns lugares que você pode, de um lugar que você pode encontrar esse texto que eu estou comentando. Então, você faz perguntas prévias, né, para chegar à curiosidade do aluno. Depois, você faz uma leitura com os alunos para que se prontificarem, né. Tem alunos que não gostam de ler, é bom a gente não ficar insistindo demais com um aluno que não gosta de ler, principalmente não ler em voz alta. Então, é bastante interessante você ver com que os alunos, previamente, quais aqueles alunos que querem ler, que gostam de ler e querem ler, tá bom? Mas é sempre bom incentivar também, falando com os alunos a importância da leitura, né, para pronúncia e também para conhecimento, é bem interessante. Depois, a cada parágrafo lido, será verificado que a turma entendeu. Você faz perguntas, pode ser em português mesmo, não há problema, tá certo? Serão necessárias 2 ou 3 aulas para essa leitura, é porque um conto demora um pouquinho mais, né? Não é um textinho de uma página, 2 páginas, então é um texto um pouco mais longo. Então, você pode mudar o espaço em que a leitura é feita. Pode biblioteca, pode ficar na arquibancada da quadra, espaços gramados, as mesinhas, né? E também a sala de aula, né? Pode mudar as carteiras e colocar em uma formação as carteiras que seja mais interessante.
Então, ao terminar a leitura, eles terão a sensação de ter lido toda uma história em inglês, e que isso é bastante gratificante, eu sei, porque eu já passei por isso, e a gente termina a obra, mesmo que não tenha entendido todas as palavras, não guarde todas as palavras, mas você tem aquela sensação, né? Ai, terminei um texto, é muito bom. Depois, pessoal, esses alunos irão formar equipes para estudar o texto, usando dicionário, impressos ou digitais, né? Hoje a gente tem variedades. Tá? Então, o texto vai ser dividido em partes, de acordo com a quantidade de equipes, né? 4 ou 5 alunos em cada equipe. Então, eles elaborarão um glossário, né, impresso ou digital, com as palavras que não conheciam. Então, eles vão colocar no Word ou no outro editor de texto, que você vai, porque cada um vai fazer uma parte do livro, né, um glossário da parte do livro. E aí eles enviarão para os outros grupos. Todos terão, então, ao final, todo o vocabulário desconhecido daquele texto. No quinto ponto, o texto vai ser dividido entre as equipes para essas prepararem uma encenação. Aí é bem legal, os meninos gostam bastante. Faz uma encenação sobre o texto, sobre parte do texto, né? Então você tenha cuidado de dividir esse texto de uma forma que contemple todo o texto e que também todas as equipes trabalhem. Eles vão, então, desenvolver, eu dou essa sugestão, introdução a uma equipe, desenvolvimento das equipes, geralmente o desenvolvimento é um pouquinho maior. O clímax, uma equipe, né, bem dramático. E o desfecho, outra equipe. Então, no caso, aqui seriam 5 equipes. Mas aí você vê a quantidade de alunos que você tem, né, para dividir. Todos os alunos deverão participar ativamente da atividade, sendo respeitada a tarefa de cada um. Cuidado, pessoal, nós podemos obrigar a uma apresentação na frente de todos, para todos os alunos, não são todos os alunos que fazem isso. E, na verdade, eu tenho muitos alunos, a maioria não gosta de apresentar. Então, o que eu combino com eles? Fazem fantoches, filmam e depois apresentam essa filmagem para a sala. Então, tem vários tipos aí de apresentações, contanto que seja uma encenação, fica bastante bacana e dá para trabalhar, tá bom? Então, cada equipe aí pode escolher o formato dessa apresentação. Teatro, marionete, fantoche, flash mob, né? E podem ser gravados, não precisam ser apresentados ali, vamos dizer, ao vivo, né? Fazer live, pessoal, tá bom? Então, é uma sugestão que eu tenho aqui de uma sequência didática, trabalhando contos, e aqui o conto da Agatha Christie, The Case of the Perfect Mate. Ok? Um abraço e muito obrigada.